Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks. Nesse podcast que a gente fala de quê, meu brother Cadu Baracho? Papo raiz com quem tá no game. E hoje, meu amigo, o cara tá no game dentro do negócio, porque é o cara que vê contabilidade, números. E, meu amigo, se não tiver ali, não existe, é mentira. Vê as entranhas das outras empresas, a gente vai falar disso. Grande Adolfo Sirico, meu parceiro, meu amigo de longa data, seja muito bem-vindo. Obrigado. Dá as boas-vindas pra galera. O Adolfo, pra quem não conhece ainda, é contador, consultor empresarial e é o CEO da Conecta Contábil, que é uma das maiores consultorias contábeis aqui do Ceará. Ele vai contar um pouco da história da empresa dele, como cresceu a empresa dele e como ele conhece os problemas de outras empresas, né? Isso sempre sem romantizar empreendedorismo e empresário, né, Carlosão? Cara, mais raiz do que isso, mais sem mimimi é impossível. Aqui não tem nem como ter palco, né, meu amigo? Boa. Eu vou contar a história da verdade, viu? Porque não vou inventar a pirula, não. O pessoal chega lá dizendo, não, eu faturo tanto. Ele, deixa eu ver. Cara, não é. Meu Cadê amigo, a DRE, meu amigo? É que não tem palco não, viu? Adolfinho, meu amigo de longa data, falo isso porque é meu amigo de longa data, se conhece desde de infância. Dá as boas-vindas pra galera aí, vamos começar aqui o nosso Business Plan. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Adolfo Sirico, sou empreendedor do ramo contábil, né? Tô nesse desafio há 14 anos, a Conecta existe há 14 anos, né? Já tô no mercado desde quando saí do colégio, estudei com ele. Aí, rapaz. Colégio. Eu pescava dele. Né? Desde quando saí do colégio, enveredei para a área contábil, né? E atualmente, né? Sou o CEO da Conecta. Tenho outros negócios, né? Tenho uma empresa também de consultoria. Nossa. Né? E aí vim contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do empreendedorismo sem mimimi, sem... Hoje eu acho que vai ser o mais sem mimimi que tem, sem porque... palco, porque é falando a verdade, onde sim, dói, né? Sim, você vê muito por aí empresário de palco e os empresários reais, né, Adolfinho? Aquele fatura aí 100 milhões. Quanto que tirou de lucro? Não, fiquei negativo. Ou então alguém diz assim, rapaz, como faturar 100 milhões, né? Eu vou te ensinar como faturar 100 milhões. Nunca faturou R$1. Em 2 meses, né? Em 2 meses, é isso aí. Né? Cara, antes de começar o papo, a gente sempre traz um recado aqui das empresas que fazem parte, que são parceiras da gente, né? Primeiro a gente tem a B3X Investimentos, que é uma consultoria financeira e de investimentos. Legal, bicho. Você sabe que os brasileiros, acho que a maioria é desorganizado com as finanças pessoais. Uma pena isso. E é uma pena, a gente pode até falar mais disso. E empresário nem se fala, porque empresário às vezes confunde o dinheiro da empresa com o seu. Então, a B3X é uma consultoria que te ajuda a primeiro a organizar a tua vida financeira para depois montar uma carteira de investimentos. Massa. E é bacana, né, Caduzão? Quando a gente fala de investimento, muita gente pensa que... Tem que ser rico, né? Tem que ser rico, tem que botar 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Não, na B3X lá eles te ajudam a montar uma carteira com R$1.000 por mês, 800, o que você pode ir para montar uma carteira e já construir patrimônio, né, O Caduzão? grande detalhe é investir, né? Não pode ficar sem investir. Sim, investir, né? ficar adiando, né? Inclusive, não só adiando, mas assim, tudo que você pega, na verdade, tem gente que acha que o limite do cartão é o salário também, né? Sim. Ganho 10 mil, mas o limite do cartão 4 mil. é mais 5 mil, mais o salário 5 é 15, meu amigo. Isso aí, educação financeira no Brasil é complicado. E o pessoal da B3X te ajuda demais isso com mentorias, consultorias. Inclusive, eu tô com a blusa deles hoje aqui, ó. Especialmente vim aqui. Enquanto você tá lendo essa camisa, a minha grana tá rendendo mais. Juros compostos, né? Que eles ensinam muito a gente trabalhar. Agora o Júnior só fortaleceu um lado, cadê o outro? Eu vou cobrar a sua camisa lá. Eu já tô fazendo a minha mentoria com ele lá para melhorar a minha situação. B3X, recado dado. Temos também aqui a Splash Produtora, que é esse estúdio aqui maravilhoso. Você pode fazer uma live, gravar um curso, fazer um podcast como esse. Tem vários formatos, você pode tirar a mesa, colocar poltrona, fazer de várias formas, os profissionais qualificados e o melhor custo-benefício que você vai encontrar na cidade. Melhor café, isso é fato. É verdade, esse cafezinho aqui tá imperdível. Recados dados, vamos começar nosso papo. Adolfo, primeira coisa que eu queria entender, né, querendo ou não, a Conecta é uma empresa familiar, né? Você foi seguindo os passos ali do seu pai, claro que mudou drasticamente, né? Mas como é que foi começar numa empresa familiar que tinha quantos colaboradores para chegar... quando a gente fala business plan, né? Inclusive, um episódio a gente conversou com o pessoal da Orla Praia Clube, um beach club, e eles falando, rapaz, quando a gente foi montar, me pediram um business plan, eu não sabia nem o que é isso, né? Business plan é um plano de negócio para você abrir um negócio. Então, como é que foi essa tua entrada no mundo da contabilidade, numa empresa familiar, para depois transformar no que é hoje, né?
Bem, foi interessante, né? Eu vou contar um pouquinho da história, porque o meu plano de negócio eu vou te dizer qual foi. Sim. Então, se você começava contando quando você conheceu o Eric. Aí assim, 10 horas de Aí, podcast. 10 horas de podcast. Mas assim, ó, o meu plano, eu vou te contar a verdade, como eu falei, né? O meu plano de negócio foi necessidade. Sim. Né? Ou seja, foi o que apareceu como possível de eu realizar e aquilo que eu podia realizar. Então, esse foi meu plano de negócio, quando começou, né? É interessante eu dizer isso porque já eu contextualizo. Mas, basicamente, meu pai era executivo, né? Era executivo de uma grande empresa. Em 2002, né? A gente ainda estava no terceiro ano, 2002. Sim. Em 2002, meu pai saiu dessa empresa, né? Montou um pequeno escritório. E aí eu ia passar as tardes do colégio, né? Eu gostava de manhã, ia passar as tardes do colégio lá no escritório do papai. Já estagiando ali para aprender. Já aprendendo, porque então eu ia entrar na universidade no ano seguinte. Acabou que o escritório do meu pai não evoluiu. Escritório de contabilidade também era? De contabilidade. Porque o papai é contador e advogado, né? E acabou que não evoluiu muito. Por quê? Porque ele estava acostumado com outra parada. Ele era executivo de uma grande empresa. Então, em 4 anos, né, ele desfez o escritório. Né? E aí foi quando eu já segui meu caminho solo. Né? Passei uma época no Rio Grande do Norte, trabalhei uma época com contabilidade pública, né? E quando foi em 2009, de 2008 para 2009, é como eu falo, a necessidade, né? Em 2008, dia 31/12, eu estava empregado, de 2007, de 2008. Foi logo depois que tu se formou ali. Exatamente. Em 31/12 de 2008, eu estava empregado. Em 1/1 de 2009, eu estava desempregado. Né? Sim. Por quê? Porque o cara que era presidente da Câmara, que eu era o contador responsável... Mudou a gestão, fudeu. Mudou a gestão, ele estava tudo certo para ele ser eleito, ele acabou não sendo eleito, eu perdi o emprego. Sim. E aí foi quando eu voltei para Fortaleza, né? Para voltar para trabalhar por aqui. Ficar próximo da família. Ficar próximo da família e tal. E voltei para cá. E aí, cara, foi uma época estranha, porque, pô, bicho... primeiro semestre de 2009, eu era buscando o que eu ia fazer. Pô, eu estava empregado, ganhava legal, né? O que eu ia fazer. Beleza. Quando foi ali, nesse primeiro semestre, né? A turma sempre me conheceu, sempre soube que eu trabalhava com contabilidade, começou a me procurar, tá? Ei, Adolfo, tu pode fazer a contabilidade da minha empresa? Opa, posso. Aí veio um colega que tinha uma locadora de carro, né? Depois, um outro colega que trabalhava no PECEM. Cara, eu estou com 3 engenheiros aqui que querem abrir uma empresa para receber da empresa do PECEM. Tu pode vir aqui? Eu posso. Comecei a agregar uns clientes. Eu tinha ali 8, 10 clientes, né? Uma rendazinha. Aí eu, junto com um colega que, para quem eu tinha trabalhado na época, que trabalhava com meu pai, que também era contador, mas na época era diretor de uma cooperativa, ele disse assim, pô, bicho, eu também trabalho com contabilidade, sou contador de formação, ele, né? E tenho interesse em montar um escritório. Bora botar um negócio junto. Né? Juntou as duas carteiras de cliente. Juntou as duas carteiras. Ele tinha um cliente um pouco maior, eu tinha uns 8, 10 clientinhos pequenos. A gente montou um escritório. Isso equivalia, né? Sim. Eu digo que meu primeiro escritório foi no pé da serra. O meu cliente dele era uma sucata, tá? Que ficava no pé da serra do aterro do Janguruçu. Né? Boa. Né? Então, eu até na época da pandemia, eu no dia do aniversário da Conecta, eu saí, passei lá na frente, bati uma foto e disse assim, pessoal, só pra gente lembrar de onde é que a gente veio. Sim. Né? Por quê? Importante. Porque a gente não tinha muita grana para investimento em despesa fixa. Em funcionário, em prospecção. Nem nada. O cliente tinha uma sala liberada em cima, direitinho, já com ar-condicionado, não sei o que e tal. O cliente já estava pagando a gente e disse assim, pode ficar com minha sala de graça. Pô, né? Pô, vou pra lá. Né? Lá a gente ficou pouco tempo, tá? Porque era foda, não tinha carro. Né? E eu ia pra lá de Cambão, machucava pegar um ônibus, de onde eu morava. Lá pro Janguruçu era foda, né? E aí foi quando a coisa começou a dizer assim, opa, quer saber? Vou internalizar essa ideia de montar o meu próprio escritório, porque foi o que eu sempre quis. Isso, quando eu falo que eu sempre quis, não era porque o menininho queria isso, não. Porque de ter o seu negócio, né? Mas eu queria ter o meu negócio. Eu sempre tive um tino empreendedor, né? E aí eu disse, não, beleza, então se é isso aqui, meu irmão, vou agarrar com o dente. E botei pra cima. O plano B é fazer o plano A dar certo. Isso foi mais ou menos em agosto de 2019. É o dia da Conecta, é 15 de agosto. Quando foi em novembro ali de 2019, dezembro, teve um
um colega meu... 2009 ou 19? 2009. Nove. 2009. E aí teve um colega meu que tinha uma história de contabilidade pública, né? Que ficava no Dionísio Torres. E uma pessoa que eu tenho uma gratidão tremenda, porque é uma outra coisa importante. Na vida da gente tem que saber agradecer aquelas pessoas que passam e que realmente são importantes, né? Então, e que foram importantes lá no começo. Tu é doido, cara. Eu tive muita gente que foi muito importante para mim nesse começo. Né? Muita gente mesmo. E aí eu cheguei e disse assim, o nome dele é Janaílson. Janaílson, bicho, tu tá com essa sala aqui no teu escritório fechada. Cara, tô indo trabalhar todo dia no Janguru Sul. Bicho, tu não deixa eu ficar aqui na tua sala até eu arrumar um canto melhor, não? O Janaílson falou, claro, Adolfo, pode vir. Aí eu, me mudei para lá. Lá um escritório já melhor, né? Um escritório na Leonardo Mota. Leonardo Mota. E aí mudei para lá. Localização bem melhor, né? Localização melhor. Mudei para lá, né? E aí foi nessa época, ali de 2009 para 2010, que eu conheci uma pessoa muito importante também na minha carreira, Leonardo Della Rosa, né? Ele é doutor em ciência administrativa, ele é cubano, né? Veio para cá pelo CNPq ali no começo dos anos 2000, né? Intermediado por algumas empresas que investiam em inovação. Na época ele era tipo assim o foda da inovação, né? E ainda é, tá? Ainda é. E aí ele veio para cá e foi quando eu conheci ele, conhecia muita empresa, ele era consultor de inovação, tinha uns 30 clientes, ele disse, ei Adolfo, bora fazer o seguinte, e eu sempre fui bem corajoso, você vai para um cliente meu, eu vou te indicar, você vai fazer um trabalho de graça, tá? Se o trabalho for bom, você vai ser contratado. Eu nem perguntei a ele, mas eu estou lhe afirmando que você vai ser contratado pelo cliente. Nossa. E eu disse, tá bom. Tem gente que não aceita isso, né? Quer ganhar logo, né? Amigo, não, a maioria quer ganhar antes e trabalhar bem depois. O empreendedor que não tiver visão de longo prazo, tá? Ele é o empreendedor de palco. Tá? É fato. Porque o Caba só sabe... Eu estava até fazendo uma entrevista hoje e eu estava dizendo isso pro rapaz. O Caba só sabe que o dia é bonito quando ele vê um dia feio. Não tem como você ser grato por um dia bonito se você nunca viu um dia feio. Você não sabe nem a diferença. Comparativo. Se você não tem disposição para enfrentar uma dificuldade, como é que tu vai saber o que é bom? E o que é dificuldade de fato? E o que é dificuldade de fato? Né? Bem, e aí foi esse... Acabou dando certo, né? Graças a Deus, fui contratado. E aí esse consultor passou a me indicar para mais empresas. E aí foi a evolução natural. Saí dessa história desse meu amigo, fui para a terceira sede da Conecta, que ficava ali na Fotógrafo Ribeiro, atrás do Hospital São Carlos. E aí já em 2017 a gente mudou para a sede atual, para a Matriz, que a gente tem uma outra sede, que fica na Santos Dumont, no Planalto Center, mas a Matriz fica na Carlos Vasconcelos, né? E lá estamos, então, desde 2017 nessa matriz, né? Mas, para falar do começo, sinceramente, sendo bem franco, plano de negócio foi a necessidade. Sim. Foi a liseira, posso dizer desse jeito. Dinheiro, né? Hoje você tem toda estruturado uma governança, vários colaboradores, planejamento estratégico. Exato, mas aí é onde está. É compreender, né, que o começo até aceita isso, porque no começo tu tem uma energia... Tá? Que compensa, né? Compensa, tá? Tu é o cara que... Bicho, eu me lembro que a gente... E quando a gente foi já para a primeira sede própria, a gente teve uma coisa que foi interessante. A gente achava que era uma laje, né? Lá. E aí, quando o pedreiro olhou, ele falou assim, rapaz, isso aqui não é laje, não. Isso aqui é gesso. Aí, não, rapaz, é laje. Não é gesso, é laje. Quando o cara pegou assim um cabo de uma vassoura... Quebrou. Prufo! Quebrou. Eita, é gesso. Então tem que derrubar para fazer uma laje. Não, aí, meu amigo, o cara disse, pois tá bom, pode fazer. Uns 2 dias depois, quando eu voltei lá, que eu vi que dava no joelho, assim, de entulho, eu disse, me fudi. Pode falar a palavra, né? Que eu vou pegar pode, aqui é tranquilo. Né? Me fudi. Puta que pariu, do primeiro ao quinto. Né? Tinha feito linha de crédito para fazer isso. Construcard, ó. Foi a linha de crédito que tem até um amigo meu que é da mesma época. 2 colegas que tem uma empresa que trabalha com investimento. Consultoria de investimento para regimes de previdência própria, né? Começaram mais ou menos na mesma época. A gente sempre conversa dessa história da linha de crédito com o Construcard. Né? Mas você tem muita energia. Eu me lembro que eu sentei no chão.
para limpar uma cerâmica da recepção, porque não dava o dinheiro para trocar a cerâmica. Bicho, então vamos passar aqui um solvente, vamos nem pintar, tinha que limpar, vamos talvez. pintar o rejunte, porque quando chegar tem que ficar direitinho. E é isso. Então, o começo, né, essa vontade, essa energia, né, ela compensa, às vezes, o amadorismo, né, que de certa forma tá vinculada a um empreendedor início de carreira, né? Ao pequeno empreendedor. Isso me lembra uma analogia, né? Todo mundo fala... Tem várias entrevistas do Romário, né? No atacante. E quando ele era mais jovem, o cara corria pra caramba, driblava tudo, fazia tudo aquilo. E ele foi ficando mais maduro, mais velho. Ele aprendeu os caminhos do campo, os atalhos e ficava ali. Ou seja, isso é a experiência que vem depois. Aí depois vem planejamento estratégico. Mal equiparando, quando você é novo ali, jogador, você tem toda a energia. Depois você tem que usar mais a inteligência. Né? Aí o que aconteceu? Esse cubano, né? É muito meu amigo. Ele acabou, então, que me levava para muitos clientes dele. E como ele tinha um programa de inovação e que ele trazia o planejamento estratégico para dentro desse programa de inovação, o que ele fazia? Ele me colocava dentro das reuniões de planejamento estratégico. Então... Isso era como se fizesse parte da equipe dele. Era como dele, se fizesse... Né? E era como se fosse um over-delivery que eu dava enquanto contador. E não era o core business dele, ele te colocou lá como parceiro. Só para contextualizar, né? Quando eu entrei na contabilidade, ali em 2002, 2003, foi quando eu entrei na faculdade, a gente ainda tinha declaração de imposto de renda feita no caderno. Nossa. Tá? No caderno. Adolfo, tinha já para mandar pelo ReceitaNet. Tinha, mas sabe como é que era? Tu tinha que gravar num disquete, porque o ReceitaNet só lia o Drive A. Isso em 2002 ainda era assim. Macho, eu tenho gente na Conecta que nunca tinha visto um disquete. Às vezes eu levo o disquete para mostrar. Sabe? Nova geração aí. Né? Nunca tinha visto um disquete, né? Então, a relação com o contador era mais arcaica, mais arcaica. Só uma adendo, hoje eu passei por idoso, velho. O cara que trabalha comigo, falando do MC Creu, né? Aí eu, cara, não sei o que, MC Creu dele. Quem é? Esse não conheço. Mentira, velho, não pode. Tá errado isso aí. Sim. Aí, o que acontece é porque, em 2002, a relação com contabilidade era muito mais manualizada. Era começo de virada de chave. Papelada, pasta pra lá e pra cá. Pra você ter noção, a nota digital, a DANF, né? Ele só virou em 2010, né? Então, ainda usei muito bloco, né? Sim. Usei bastante bloco. Ou seja, para emitir uma nota era no bloco ainda. Era no bloco ainda. Eu cheguei a pegar a nota no bloco, né? Bastante. De ir na gráfica, como é que você fazia? Você pedia uma autorização para imprimir nota fiscal para a Cefaz liberava uma autorização. Você dizia qual era a gráfica que imprimir, aí a Cefaz autorizava a gráfica, ela imprimia o selo e você ia buscar o selo na gráfica. Mão de obra absurda. absurda, né? Burocracia da porra, né, Brasil? Né, meu amigo, foda. Uma mão de obra absurda. Mas hoje as coisas estão bem diferentes. Sim. Né? Ou seja, então no decorrer disso, a modificação, né, do que era a expectativa em relação à atuação do profissional contábil. Né? Ou seja, nesse contexto de início de empresa, essa virada de chave da relação entre empreendedor, empresa, empresário e contador, né? Porque era basicamente, e aí sem nenhuma preocupação em falar da forma franca, né? A relação com o contador era: eu finjo que te pago, tu finge que trabalha, quando aparece algum problema, eu boto a culpa em ti, e tu bota a culpa em mim dizendo que foi eu que não fiz certo. Era assim. Tá? Sem nenhuma firula. Tá? Era mais quando causava alguma coisa do que preventiva, né? E era um agente de burocracia, cara. Sim. O contador era aquele cara, né? Que era visto de saco, tipo, pô, vou ter que resolver lá no contador. Exatamente. Se você pega, né, quando você fecha assim o olho, pô, como é que eu desenho a persona do contador? Se você pensasse isso nos anos 2000, era aquele tiozão de óculos, calça ali com fundo no joelho, uma pasta zona daquelas portfólio, lembra aquelas pastas portfólio, cheia de papel com um vocabulário que você não entende, e diz que não, é porque eu tenho um amigo que faz ali, que resolve isso aqui, acolá, e não sei o quê. Né? E assim, entendendo que
infelizmente, né, esse era o contexto, tá? E é muito massa, tá? É muito massa ver essa modificação. Porque hoje o profissional contábil, ele tem uma participação no empreendedorismo muito mais relevante do que no passado. Cara, ele quebra literalmente uma empresa ou aparece com um lucro de uma empresa que... Sim, ele ajuda o empresário a encontrar caminhos ali para ele ter pagar menos impostos e por aí que vai. muitas vezes as pessoas acham que é de forma ilegal, mas tem tanta coisa que dá para fazer dentro da lei, que não precisa fazer gambiarra, que se você souber a legislação e tiver um bom contador, cara, você arranja... sobra caixa ali. Isso no direito a gente chama evasão tributária, a questão é legal e a outra elisão. Elisão é você fazer de forma legal. Você conhecer o sistema, você conhecer o sistema e saber como fazer para pagar menos impostos. Isso é elisão tributária, é outra coisa. E tem um problema que é o seguinte, o que eu vejo, tem muito contador que o cara ele não quer fazer, ele só quer fazer aquilo. Não quer pensar fora da caixa. Não quer, daí assim, se você tá pagando mais ou menos imposto, se tá só... Cara, não me importa... Mas sabe qual é o interessante, Paracho? É o seguinte, como foi massa conviver com essa mudança do perfil, porque mudou pra caralho. Tu pegou a transição, né? Peguei. Ainda peguei... Cara, meu história do papai, na época eu trabalhava com o papai, ele tinha internet, né? Tinha internet. Era aquelas internet predial. Discada, né? Lembra? Não, era predial. Aquela que... Fortalnet, Bednet, Secrelnet, dos anos começo do ano 2000. Pluga no apartamento. No prédio. No Pois é. Era predial. E tinha um tio meu, né? O meu CRC começa com 22 mil, tá? O do meu pai começa com 6 mil. O desse meu tio começa com 2. Então, ela é das antigas. E ele não tinha internet e ele me pagava, na época, R$10 por semana para ele mandar lá um correspondente dele com uma caixinha de disquete para eu transmitir as declarações desse meu tio, né? Então, você vê que foi bem na transição mesmo. Sim, né? Bem na transição. E aí, voltando para a história da convivência com planejamento estratégico e de como veio, né, essa ideia de conviver com o profissionalismo em aspectos de gestão. Então, conviver com o Leonardo, essas participações de planejamento estratégico foi muito importante. Porque, primeiro... Que tu trouxe para ti. Eu estava trazendo para mim enquanto empreendedor e para mim enquanto profissional. Porque aí eu tinha que me transformar num profissional polivalente. O contador ele tem que ser um profissional polivalente. Por que ele é polivalente? Porque o contador ele tem numa empresa de contabilidade das mais formais, das mais comuns. Você tem a formalização de departamento pessoal, ou seja, você precisa conhecer legislação trabalhista, legislação de segurança do trabalho, de medicina do trabalho, tá? E outras coisas mais, né? Que seria INSS, FGTS. Isso para dentro e para fora, da sua empresa e da empresa dos outros. Da empresa dos outros. Você tem uma área fiscal, que você vai atuar com MPS, né? Que geralmente são optantes pelo Simples, ou do lucro presumido. E se for no lucro presumido, você tem que entender tributos municipais, federais, estaduais. A traquitana toda. Ele não tá nem na metade, é muita coisa. Você tem uma área contábil, que é pegar o dia a dia do financeiro e transformar num balanço patrimonial, numa demonstração financeira, no fluxo de caixa. Apurar, às vezes, o lucro real, quando é empresa de maior porte. Você tem uma área de legalização, que é quem organiza teu alvará de funcionamento, teu registro sanitário. Quem ajusta teu aditivo, monta o teu contrato social. Cara, se nesse contexto não conseguir ser polivalente, você não consegue absorver a demanda do mercado. E o cara se tornar empresário é por muita vontade mesmo, porque é muita dificuldade, meu amigo. Porque, nesse teu sentido, existem empresários que o cara vai tratar de uma coisa ali. O contador, como tu falou aí, cara, é muita coisa ali. Coisa. Dentro de um negócio, né? Então, você tem que ser polivalente mesmo, senão você se ferra. E aí, eis a demanda por valorização do profissional da contabilidade. Porque muitas vezes o profissional da contabilidade ele se acha mal valorizado, né? E eu peguei muito isso também, né? Exatamente pelo que eu falei, né? Então continuando, a característica polivalente do contador é muito importante. Por quê? Como eu falei, ele tem uma série de competências que o mercado demanda e que a empresa demanda e que o contador assume porque ele tem capacidade técnica para falar sobre aquilo. E aí, muitas vezes, o que acontece é que conhecer disso tudo sem conhecer de empresa não tem condição, né? Sim. E nada melhor para você conhecer empresa do que você viver
a empresa A em si. sua empresa. Aí foi essa oportunidade. Ou seja, o Leonardo Della Rosa me levava nas reuniões de fechamento, eu convivia com os problemas daquelas empresas, entendia como é que era a aplicação do planejamento estratégico, internalizava isso. Massa, legal. Opa, então eu tenho que fazer isso daqui, né? Então eu tenho que me preocupar com esse ponto, né? Eu tenho que entender que gestão é isso daqui, né? Foi te dando os nortes. Isso foi me dando os nortes. Tanto em metodologia de planejamento estratégico, né? Como também de definição do que é prioridade. Até a gente está falando um pouquinho antes, né, a gente conversando, muitas vezes a gente acredita que a solução para as coisas é montar um processo, né? Processualizar tudo para ter tudo controle. Quando não é, tá? Adolfo está dizendo que processo não serve de nada? De jeito nenhum. Eu estou dizendo que processo é ferramenta. Não adianta você montar um processo sem desenvolver um senso crítico, né? Ou até mesmo o conceito do que é prioridade, porque quem vai fazer aquele processo vai fazer como um robô e aquilo que vier fora do escopo vai dar errado. E eu não estou falando de uma linha de produção de parafuso. É só 0 e 1, se tiver 0,1 já não pega. Se eu estiver falando de uma linha de produção, tá? Pode até ser que seja assim, né? Por exemplo, está passando aqui uma linha de produção de beneficiamento de castanha. Está passando aqui na esteira uma ruma de castanha aqui e eu vou tirar aquelas que não estão na coloração adequada para aquele tipo. Isso é um processo, Sim. tá? E é bem óbvio, eu tiro aquelas que não estão coloridas daquela forma. Mas quando você fala isso de processualizar aspecto de gestão, você tem que ter muito cuidado para você não enrijecer os processos e fazer com que as pessoas que estão lá, elas, vamos dizer assim, que percam o senso crítico. Porque se você fez o processo, a pessoa fica engessada naquilo Cara, ali, nem pensa para lá para Quando eu cá. estou falando... pode falar. É complicado isso, porque é o seguinte, você vê muito em call center. Call center de atendimento é um processo tão amarrado que você, no final, um robô se torna mais humanizado. Um robô se torna mais carinhoso com você, que você fala, ó, tô querendo resolver o meu problema assim, assim, assado. Cara, parece que você não falou nada. A pessoa só continua o script do mesmo jeito que tá. Como é aquela mulher em Tu tem Coelce, não cliente sei o nesse que, boa sentido, tarde, né? senhora. Calma, senhora, não tinha mulher da Coelce, né? E aí o que aconteceu? Tá, massa. Ou seja, aí foi quando os sensos de prioridade, enquanto empreendedor contábil, enquanto oportunidades que o mercado estava trazendo, eu me mostrava. Isso lá no comecinho, né? Bicho, eu tenho que ser um profissional polivalente, consequentemente uma empresa polivalente, tenho que conhecer de empresa antes de qualquer coisa, né? Até porque eu convivo com muitos aspectos da empresa. Eu não posso ser amarrado, travado, eu tenho que ter noção do que é prioridade e meu time precisa, porque o dia a dia do meu cliente não vai ser tão previsível. Tá? E são vários Nunca segmentos né? diferentes, né? Nunca Exato. é. São muitos segmentos. Hoje em dia é mais comum você nichar, tá? Mas é muito comum você nichar. Existem empresas nichadas, tá? Quando você fala de nichar na contabilidade, eu só sou atendo moda, só atendo médico, só atendo Entendi. comércio, só atendo pet shop, só atendo farmácia. Existe muito isso hoje, tá? É hipersegmentado. Mas eu não nasci dessa forma. Não cresceu dessa forma, né? Multidisciplinar. Você atende empresários, né? Empresas. Exato. Eu até tenho alguns mercados que eu atuo com mais relevância, telecomunicação, ou seja, eu convivi e convivo bastante com uma grande empresa de telecomunicação e acabou foi um mercado que eu estudei muito, tá? Construção civil, distribuição de produto farmacêutico, né? E alguns ramos da indústria química. Então, são, por exemplo, ramos que a gente na Conecta, né? Foi se especializando. Foi se especializando, mas porque Apareceu e foi as oportunidades iam aprofundando, chegando. né? Como eu falei, né? Lá no começo, o planejamento era necessidade, era liseira. Né? Agora, O planejamento era ter o salário no final do mês, né? Pagar os a boletos. conta que eu tinha que pagar no final do mês. Aí, voltando para o começo, ou seja, então percebi isso. E aí foi quando, né? A coisa começou a tomar um corpo, começou a contratar mais funcionários. Comecei a crescer um pouquinho. Nessa época, ali eu já estou falando de mais ou menos 2012, né? 10 anos depois? Não, 12 tinha 3 anos depois. 2009, 2012, tá? 2009, 2012, né?
3 anos de fundação, foi quando a coisa começou a tracionar, pegar uns clientes um pouco melhores, conviver com realidades de empresas um pouco mais complexas, né? O time começou a aumentar um pouquinho, né? E aí começamos a investir um pouco mais em planejamento estratégico, né? Ainda muito incipiente. Quando que tu disse que poderia ser dizer que foi um clique, um divisor que você começou a organizar mais a sua casa, questão de governança, de planejamento? Aí foi em 2016, eu vou explicar como foi. Beleza, então 2012 começamos a conviver, ainda de forma muito incipiente, muito inicial, planejamento estratégico. Né? Ainda falando da Connect, depois eu falo dos clientes, porque eu acho que tem uma parte interessante para falar de cliente. E aí o tempo foi passando, foi ganhando ainda mais corpo, né? E aí quando foi em 2016, vou fazer uma arrasta para cima aqui, viu? Pode fazer. Principalmente você aqui, você pode. Inclusive o Eduardo também é diretor lá do SESCAP, né? O SESCAP, né, que é nosso sindicato das empresas de contabilidade. Tem um de contador, que é uma coisa, e de empresas de contabilidade é outra. É um sindicato de empresas de contabilidade. A gente representa empresários. Certo. Tá? A gente representa empresários. É como se fosse o sindicato dos a CDL, como se fosse, né? Só que a CDL, eu não sei se a CDL é sindicato, enfim. Certo. Tá? E aí, através do SESCAP, o SESCAP trouxe um negócio espetacular, que se chamava PQS, que era Programa da Qualidade de Serviços. Né? Ele trazia o sistema de gestão da qualidade para dentro das empresas. O sistema de gestão da qualidade, ele vem com o planejamento estratégico embarcado nele. Você precisa ter um planejamento estratégico dentro do sistema de gestão de qualidade. Para profissionalizar tudo. Bicho, então, eu chamei o time cara, eu tive sempre muita sorte. Tá? Eu sempre trabalhei com as melhores pessoas. Isso é fato. Tá? A turma, às vezes eu sou meio rígido, exigente e tal, mas sempre que eu tenho uma possibilidade, eu sempre digo que trabalhei com as melhores pessoas, né? Tem uma rotatividade muito grande de funcionário numa empresa dessa? Tem. Hoje não tanto, mas o meu recorde de rotatividade foi 2021, que foi época pandemia. Sim. A história do home office dificultou um pouquinho da disseminação cultural, do vínculo da cultura. Sim. Né? E aí eu também posso... Mal acostumou muita gente, né? Mal acostumou muita gente. Pessoa não quero mais, para voltar pro... eu quero seguir minha carreira solo, eu quero agora virar artesão, quero virar... Né? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Sim. Né? Bem, mas aí em 2016 trouxemos o PQS para dentro da Connect, através do SESCAP. Eu já estava maior, acho que a gente já tinha 17, 18 pessoas nessa época. E foi importantíssimo. A gente teve 2 sócias, né, que hoje são sócias, que eram funcionárias na época, encabeçaram essa vivência, né? Isso é bacana, só um parênteses, Adolfo. A importância de você trazer para a sociedade essa atitude. Não é todo mundo que faz, não. Você pegar um funcionário seu para trazer para sócio, quanto diria que foi importante isso no crescimento? Isso foi importante demais, macho. Eu tô aqui porque elas estão lá no cacete. Sim. Alguém tem que olhar para hoje para alguém estar olhando para amanhã, cara. Entendeu? Foi importante demais. Né? Aí, beleza. Em 2016, ela encabeçaram esse projeto. Em 2017, a gente mudou para a sede atual. E aí, no final de 2017 para 2018, que eu posso dizer assim que foi a virada de chave, que foi quando a gente realmente ligou o turbo, tá? Eu convidei as 2 sócias atuais para participarem do quadro societário, né? Inicialmente com uma parte menor, hoje elas participam com uma parte um pouquinho maior. E aí, então, eu trouxe o quê? O que eu fiz? Pô, bicho, uma trabalhava comigo desde 2010, outra desde 2011. Então, já estavam cada uma estava com 7, outra com 6 anos. Já tinha confiança. Já era culturalizada, já era sócia. Ou seja, só tinha elas já tinham comprado a ideia, que é o importante. Sim. Já trabalhei muitas vezes, é o seguinte, trabalhava como sócio, inclusive, né, provavelmente. É porque muita gente pensa o seguinte, eu vou trazer um sócio. O cara primeiro ele quer ser sócio, depois ele quer trabalhar. E às vezes você busca sócio fora, vou pegar outro cara grande para fazer uma fusão, né? Meus irmãos, sociedade não é fácil. Tá. Vamos separar pensar esse item mais para frente. Sociedade não é fácil, mas tem vantagens, tá? Primeira, tu se obriga a prestar conta. Quando você é eu-keep, né? Quando eu falo eu-keep, é tudo você. É você e você presta conta com você mesmo. Tá sobrando dinheiro no caixa? Vou sacar.
Ah, tá pensando em fazer... Não, eu vou fazer isso. É você e você. Né? E uma das coisas, por mais que isso seja difícil, né, desafiador, uma das coisas que a gente sempre procurou prevalecer lá na Conecta foi assim, decisões estratégicas a gente toma em conjunto, independente da participação. Perfeito. Eu sou majoritário, né, e tal, mas... Vale um sempre, né? Vale um. Né? Para ter outras cabeças pensando no... Decisões estratégicas. Adolfo, tu vai dizer que então que tu nunca disse vai ser assim? É evidente que sim, cara, porque se você quer sempre tratar seu negócio, principalmente do porte, hoje em dia, né, do tamanho que a gente está, como democracia, vai ter uma hora que tu vai ter que controlar muita expectativa e muito ponto de vista. E tem uma hora que precisa de alguém para dizer para bater o pé no chão. Cara, eu vou comprar essa briga, precisa, eu assumo os riscos. E é importante isso ser interpretado como não intransigência. Liderança, às vezes vai ser, né? mas é como necessidade. Alguém precisa fazer esse papel. Alguém precisa... Cara, deixa que eu vou matar no peito aqui, eu assumo essa bronca se vier. É isso. Bem, aí em 2016 a gente implantou o primeiro programa de controle de qualidade. Né? Opa. Lá em vocês. Lá na gente. Tá. Lá na gente. Isso, cara, trouxe... Aí eu posso dizer que foi a virada de chave de gestão. Porque a gente começou a se preocupar com isso, né? A nossa consultora era a Renata. Se a Renata assistiu, um abraço pra Renata. Gente boa. Aí a Renata diz assim, ei, tem uma reunião com a Renata. Vixe, organiza. Né? Tanto é que nossa primeira auditoria, a gente foi pontuação, não sei se o máximo é 174 ou 171 pontos, 171, 174, a gente foi pontuação máxima. Não tivemos registro de não conformidade, claro. É uma consultora externa que vai lá fazer uma auditoria. Externa. Claro, eu estou falando disso porque ela, por mais que ela aplicasse a norma ISO, ela aliviava a mão, porque era a primeira vez que a gente estava fazendo isso. Sim. Bem, 2016, implantação do PQS. 2018, entrada das sócias. E aí é quando a coisa começa a tomar um corpo. Né? Foi a época que, agregada a isso, a gente implantou o controle orçamentário, que é uma coisa... Adolfo, tu era pequeno e tu já tinha controle de orçamento? Claro, bicho. Sabe por quê? Porque eu tinha que pensar o seguinte, o que é que eu posso ajustar, processualizar, aí é onde acaba o processo, né? Para evitar que eu esteja na linha de frente de toda a decisão necessária. Porque gastando energia e tempo. Nesse momento, eu tenho certeza que dia de hoje é 12, né? Sim. 12. Não sei se vai passar no dia 12, mas hoje é 12, né? Tem conta que está sendo paga e eu não olhei e sei nem o que está sendo pago. Sim. E por mas quê? para isso existe Porque eu tenho uma pessoa competente lá, tem um processo que está sendo seguido, existem gatilhos que me alertam se aquela coisa não acontecer, tá? Então, tá rodando. Então, eu procurei fazer o quê? Tá, beleza. Dentro daquilo que é possível, eu vou procurar achar gente boa para fazer. Adolfo, quer dizer então que tu tem um dia tranquilo? Tem não, bicho. Tem um atendimento pra caralho. Eu me liberei de uns trabalhos para ter mais trabalho em outros, né? Claro. É porque você sai mais do operacional, com uma boa liderança, deixou na mão de pessoas competentes e está olhando o estratégico, né? De fora. Exatamente. 2019, a gente faz o primeiro planejamento estratégico aí já com um time maior, juntando lideranças. Já eram quantas pessoas? Aí em 2009 a gente já era tipo 35, 40 pessoas. Né? 2019. 2019. Isso. 2019. 10 anos depois da Conecta. Fiz uma puta festa, bicho. Fizemos uma festa do cacete. Foi massa. Para comemorar os 10 anos, né? Aí, primeiro planejamento estratégico aí encabeçado por uma colaboradora nossa, né? Perfeito. Aí... Trouxe alguma consultoria também de fora? Nessa não. Era interno? Nesse primeiro momento, não. Primeiro momento, não. Nessa foi com ela. Antes, com o Leonardo Della Rosa, né? E das vivências que eu tinha tido. Porque eu conhecia as matrizes, eu conhecia como a gente ia fazer análise dos cenários, a SWOT, BCG, ANSOF. PDCA. Foi juntando tudo e aplicando. Juntando tudo isso. Né? Beleza. Aí fizemos a primeiro planejamento estratégico. Pô, bicho, o planejamento estratégico terminou em outubro de 2019. Né? Para começar para 2020. O que é que acontece em 2020? Pandemia. 19 de março eu estava mandando Daí tu um pega vídeo. o planejamento estratégico. Eu estava mandando um vídeo para os meus clientes dizendo que não se preocupassem que a gente já está funcionando, só que em casa. Puta que pariu, bicho. Doido, né? E aí todo planejamento estratégico joga pro saco, né? Tremendo, Puta que amigo. pariu. Bicho, foi tenso. Nessa época eu trabalhei 14 horas por dia, né? Porque aí uma coisa que sempre foi natural da relação com o contador é a relação de confiança. Né?
Tem casos, aí alguns eu não posso falar aqui, mas tem casos espetaculares e hilários sobre em que momentos o empresário me procura, né? Ele briga com a mulher, ele me procura. Então, acontece. Se fosse separar, então... se fosse separar. Né? Tem uns bens ali que tem que fazer isso e aquilo. Ele pediu divórcio e ligou pro contador. Cara, por que você não pediu divórcio? Como é que Não faço nada. Não, tem as coisas mais interessantes possíveis. E o maior desafio da pandemia, a gente sempre tem perguntado isso, né, para acho que todo mundo que passa aqui, foi dar pivotar o modelo de negócio de vocês, porque ver a história do home office, que a gente já falou um pouquinho aqui, mas o serviço de vocês era muito tá lá todo mundo junto, porque tem que conversar o fiscal com o contábil, né? Como é que foi o maior desafio da pandemia? Na pandemia, cara, o desafio foram vários. Primeiro... Inclusive rodar, né? Primeiro, tecnologia, né? A gente teve que criar um ambiente de tecnologia que permitisse um acesso a um sistema que ele é local, né? Ter um banco de dados local, fazer com que a minha equipe que estivesse lá na casa dele, lá na Messejana, nosso escritório acessasse os dados em tempo real e acessasse isso. Né? Primeiro desafio foi esse. Com a mesma velocidade e qualidade. Com a mesma velocidade e produtividade. Tinha que gerar produtividade. Sim. O segundo desafio foi a gente conseguir gerar a integração cultural, né? Fortalecimento dessa questão cultural. Estão na distância, né? A distância. Cara, eu particularmente acredito. Teve uma época que tava muito romântico esse negócio de trabalhar home office. Cara, para mim não funcionou. E eu acredito que boa parte dos brasileiros não estão prontos para isso. Não estão. Eu me lembro que eu sempre dizia, eu odeio home office. Tá? E às vezes, desculpa, até complementar, não é nem a pessoa em si, às vezes você o tipo de negócio também. Tu vai pegar um cara que é desenvolvedor, ele tá em casa de produtividade, é diferente. Isso, às vezes a família que tá em volta não entende que você tá trabalhando. Sim. E a tua esposa, faz isso aqui pra mim, não sei o que. Pô, mas eu tô trabalhando. Cara, é você definir o ambiente. É você definir a energia, né? Eu não sei se eu mexi aqui ou eu acabei subindo, mas... Não, tranquilo. É a energia que você tá gastando com aquilo. Você não é nem gastando, que você tá aplicando naquilo. Pô, bicho, sabe qual era o som mais comum durante as teleconferências do home office? Cachorro e choro de criança. Barulho de maquita. Sabe como é que é aquele... E como é que controla isso, né? A pessoa tá em casa, não tem como controlar. Não tem como controlar, bicho. Barulho de maquita. Ele tava aqui conversando, não sei o que ele tá aí. Você tava assim, ó. Porque muita gente mora em casa e muita gente fez construção nessa época, né? Um detalhe interessante, em 2019, a gente também fez uma coisa interessante. A gente conseguiu o primeiro ano do GPTW. A Conecta é GPTW, né? O que é o GPTW, para a galera que não conhece? É uma certificação, né? Great Place to Work. Que na verdade que é nosso time que responde para a gente conseguir uma determinada pontuação que define quais são as políticas, as boas práticas, né, de sistema de gestão de pessoas que a gente aplica as melhores práticas de sistema de gestão de pessoas, né? Certo. Isso na hora de contratar ajuda vocês? Essa certificação? Cara, ou é mais para o pessoal ver, inglês ver? É assim, ó. Antes eu acho que tinha uma relevância. Hoje, eu acho que é a validação de um terceiro isento de que tu aplica aquilo. Certo. Tá? Então, eu não vejo como um diferencial. Tá. Eu vejo o quê? Ó? Tem um terceiro isento, tá? Que valida que eu aplico isso. É que nem o seguinte, no ano passado, ou seja, a gente começou a relação com o sistema de gestão de qualidade desde 2016 e com o sistema de gestão de pessoas desde 2019. Em 2020, a gente olhou assim para o sistema de gestão... 2021, o sistema de gestão de qualidade, dissemos o seguinte, vamos dar um passo a mais, vamos procurar uma ISO? E aí, ano passado, a gente certificou ISO. A Conecta, acho que só a gente e uma outra empresa no Ceará... Né? A gente é certificado ISO, né? Sistema de gestão da qualidade ISO. Adolfo, isso é relevante para o teu cliente? Cara, eu acredito que não, tá? Acredito que pesa, acredito que é importante, mas não não é um fator de decisão, mas é um terceiro isento que está dizendo que eu sou comprometido com aquilo. E eu não quero fazer com que o cliente simplesmente me escolha por aquilo. Mas eu quero que ele entenda que eu sou preocupado com gente e qualidade. E, consequentemente, planejamento estratégico.
Bem, aí a gente seguiu. Uma das coisas que a gente fez foi terceirizar a gestão, planejamento estratégico. E aí trouxe gente de fora, Trouxe uma consultoria com outra top, visão. né? Os grandes daqui. E dissemos assim, tá, vamos implantar o planejamento estratégico. E qual era a dificuldade? Né? A dificuldade era porque o planejamento estratégico muitas vezes era alguém que estava com a gente, muito bom, que analisava o cenário com a gente, montava as metas, as tarefas. Os objetivos. Aí, bicho, o cara vai conseguir fazer o máximo, vir uma vez por mês, uma vez a cada semana, vai sentar e vai dizer assim, quem foi que fez a tarefa? Aí é a dificuldade. A viabilidade era mais complexa. E eu digo que essa é uma dificuldade desde a primeira vez que eu acessei planejamento estratégico, né? É o quê? A execução. Né? Você monta... Que desenha, tudo é muito lindo no desenho, né? Na planilha, mas não... Primeiro, não é algo natural, que naturalmente a gente faz. A gente é meio peito e raça, né? Sim. É o mal do empreendedor, do empresário. Velho. Ele faz primeiro, deixa o caos para trás e depois vem alguém organizando, ele vai tratar de organizar. A gente leva muito do peito e na raça, é exatamente isso. Né? E, de certa forma, quem é o maior exemplo da empresa? É o próprio empreendedor. Sim. Se eu sou assim, é claro que o meu time vai também se comportar dessa forma. Então a gente tinha muita dificuldade de adesão das pessoas chaves para isso. Né? Que era exatamente de manter, como até hoje ainda tem dificuldade de adesão, mas isso é uma coisa que a gente vai maturando. É, né? De cultura que a gente vai falar já já. Você vai gerando... E isso vocês já com quantos colaboradores? Se hoje... Hoje a gente tem 86. 86 diretos. Hoje a gente atende mais ou menos, ele está na volta dos 800 CNPJs. 800 empresas que estão lá com vocês, mais ou menos. A gente considera que são 800 CNPJs em quantidade de clientes é mais ou menos 270. Sim, por quê? Tem gente que tem vários Porque negócios. tem gente que tem vários negócios. Sim. Dá né? para fazer um evento de negócio só com os clientes de vocês. Uma palestra só com Sabe os qual é clientes de interessante? vocês. Esse número eu posso falar. A gente administra, acho que 4.200 empregados. Putz. Né? Gente, meu amigo. A gente, Como é que vocês fazem esse cálculo lá? Esse funcionário tal pode conseguir tá em tantas contas. Como é que vocês fazem isso? Entendi. Como é que a gente As faz a divisão, né? divisões, A divisão operacional. cada Mas, um são tantos, 80, pronto. um exemplo, 80 Legal empresas isso aí. cada um. Legal isso aí. Cada empresa tem sua característica. Sim. Né? E é muito difícil eu prever quanto tempo eu vou gastar com cada empresa. Né? Então, a gente tem mapeada a atividade repetitiva, né? E temos um sistema de controle de tarefa, de atividade. Então, Vocês usam o quê lá? a gente usa Gesta. É um sistema específico para a empresa de contabilidade. Então, tem um dashboard que fica em cada sala. E aí tem as tarefas do Eric, do Baracho, do Adolfo. E você vai cumprindo aquela tarefa e ele vai dando cheque. Né? Então, a divisão é de acordo com complexidade e volume. Tá? Então, beleza. Se tem uma empresa ali que tem 500 funcionários... Por exemplo, né? Eu tenho uma analista que está comigo lá há um tempo. Eu acho que ela está... A Paula é antiga. Ela tem uma quantidade menor de empresas, mas ela faz toda a turma do Pharma. Por quê? Porque a turma do Pharma, ela tem uma peculiaridade. A substituição tributária dela é específica, ela tem um regime especial, tá? E se eu dividir isso em 2, 3 pessoas... Vai travar, né? Vai dar trava. E então ela é especialista do Pharma, né? Eu tenho... Aí, como é que a gente divide nossa operação? Eu tenho uma área de MPE, de micro e pequena empresa. Qual é a característica desse MPE? É a característica de empresas com até 120 mil reais mês de faturamento. Né? 2 sócios, 5, 10 empregados. Tá? Elas ficam dentro do MPE, que tem um ticket um pouco mais baixo. Tá? Nós temos a média complexidade, que são empresas que já estão um pouco maiores. Né? Faturamento ali até 3 milhões de reais por mês. Né? Que são lucro presumido, às vezes até o lucro real, tá? E a gente tem a divisão de alta complexidade, que são empresas que demandam uma mão de obra mais estratégica, uma mão de obra mais profissionalizada e que é difícil contratar, então ele terceiriza essa parte de inteligência com a gente. Ele tem a equipe dele interna, mas terceiriza com a gente. Né? Entendi. É quase um anexo da equipe dele. É um anexo. Isso tudo desenvolvido de acordo com a necessidade do mercado. O mercado foi exigindo, foi mostrando que tem interesse e a gente foi estruturando. Faz sentido, não faz? Além da atividade de contabilidade hoje, eu tenho outras atividades. Eu faço terceirização de departamento financeiro, faço BPO financeiro. Bacana. Né? Ou seja, tu é um empreendedor, tu não quer gasto com atividade meio.
né? Tu não quer ter um financeiro. Eu faço toda a tua parte, contas a pagar, contas a receber e tudo mais, fechamento dos teus relatórios gerenciais. Tem uma área de consultoria em controladoria, então, desenvolvimento Boas orçamento, práticas. boas práticas, implantação de departamento de controladoria, né? Então, tudo isso, né? Hoje a gente tem um coworking, né? Bacana. A gente também faz certificação digital. Temos uma área de inteligência e performance que é só focada em planejamento tributário. Então, o mercado foi exigindo e a gente foi agregando. Sim. Foi exigindo e a gente foi agregando, né? Mas aí, só para terminar a parte do planejamento, essa era a dificuldade, né? E aí, quando foi no ano passado, a gente disse assim, não, bora fazer o seguinte, bora fazer o planejamento estratégico dentro de casa, né? E aí, começamos a fazer dentro de casa. Tem sido muito interessante. Por quê? Porque aquele momento se torna um momento em que 7 pessoas que são as envolvidas, hoje 7 pessoas do time... Que sabem como é que funciona depois da reunião. Talvez vão depois estar mais comprometidas. Exatamente. 3 sócios e 4 pessoas chaves, tá? Participam naquele momento, né? E aí são mais envolvidas, são mais engajadas, conseguem disseminar isso junto com a gente. E aí a gente faz o trabalho de média disseminação, né? Para todo mundo entender o planejamento estratégico, enfim. Entrega ações mais viáveis, Exato. inclusive. Mas né? uma coisa é fato. É muito importante. É muito importante o planejamento estratégico para uma boa gestão empresarial, por menor que seja seu negócio. Por menor que seja o menor negócio. que seja Tem o gente negócio, que só cara. pensa em fazer quando é grandão, né? Não adianta. Se tu não começa a trazer isso para a tua realidade, boa prática de gestão, cara, tu vai fazer isso quando? Sim. Quando der tempo, é? E falando agora... E nunca vai dar. Nunca vai dar tempo. Falando agora dos outros negócios, né? Por exemplo, eu já entendi mais ou menos o teu processo, como você atua com algumas empresas. Vamos supor que eu quero contratar vocês e vocês fazem um filtro para saber, essa empresa aqui já é bem organizada a casa dela, vai ser bem mais fácil da gente estar dentro. Tem umas que você chega lá e vê, cara, é totalmente desorganizado, não vale a pena. Vocês fazem esse filtro para quando chega cliente? Faz. Assim, o processo de elaboração de proposta, né, ele é complexo. Por quê? Porque muitas vezes a conversa da proposta acontece numa mesa entre eu e o empresário. Eu geralmente faço as grandes vendas, né? Quando eu falo de grandes vendas, clientes de maior conta. Sim. Né? E aí o time muitas vezes toca a parte operacional e também toca venda de MPE, enfim. Mas eu gosto de estar presente até para gerar a relação. A gente também tem a pessoa focal, que é uma sócia que é a líder daquele contrato, como se fosse o gestor da gestor conta. da- É um que o pessoal sócio- fala muito hoje de sucesso do cliente, né? que, na verdade, é um sócio em si, porque aí gera mais a relação de pessoalidade. Sim. Bem, na proposta, Eric, normalmente tem alguma coisa que não é falada. Com certeza. Tá? E aí a gente só vai saber quando está dentro. Isso. Aí hoje a gente tem, né, na verdade, já faz um tempo, uma sistemática de onboard. Então a gente tem 60 dias, os primeiros 60 dias do contrato é uma sistemática de onboard, que a gente vai conhecer o cliente naquele momento. E aí o interessante, aí de novo, planejamento estratégico. A gente controla NPS, né? A gente controla a satisfação, De vocês, né? Controla. Beleza. né? E aí foi interessante que a gente teve uma queda de NPS do ano passado, do ano atrasado para esse ano. Aí, por quê? Vamos entender. Quantidade de nota detratora diminuiu. Né? Na autodetratora é que vocês emitem que deu errado. Do NPS é aquela sistemática de 0 a 10. Sim. E a partir Que de 3 de 0 a 6 é detrator. Detratora, 7 7 a a 8 8 é o neutro. E 9 e e 10 é o positivo. que é o teu vendedor, o cara vai te buscar, vende. Exato. A gente sempre está no zona de excelência, que é acima de 75. O NPS vai de menos 100 a 100. Certo. Né? E aí a gente teve uma queda do NPS num determinado nicho que foi o de média complexidade. Pô, bicho, eu tive menos nota detratora e por que meu NPS caiu? Aí eu fui analisar. Eu tive mais quantidade de neutro. Né? E aí quando eu fui analisar a quantidade do neutro, eu tinha mais gente que estava recém-chegada, que Menos estava dando relacionamento. 7 ou 8. Menos Ou seja, relacionamento, né? eu gosto, aí grau de confiabilidade na pesquisa alta, mas ele dá um 7, um 8 de relacionamento. Pô, bicho, por quê? Né? O cara está há menos tempo, preciso fazer alguma coisa. E aí é onde a gente começou. Então vamos implantar dentro do processo de onboard as pesquisas de satisfações daquele processo de onboard. Trazer esse né? cara mais pra dentro. Pra trazer esse também. cara, Nossa. escutar e tal. A gente tem É tipo, tu chegou agora, mas eu já tô aqui e conta com a gente, né? A gente tem uma plataforma de atendimento via WhatsApp, Bacana. né? E aí o interessante, a gente inseriu
as notas dentro do atendimento. Eu tenho mais ou menos 2.000 atendimentos por mês via WhatsApp. Bacana. Né? Então, o meu time, a gente tem controle dashboard, tudo isso. O meu time, então, ele faz mais ou menos 2.000 atendimentos de WhatsApp por mês. Desses 2.000, eu tenho 45, uma das metas é aumentar essa quantidade de pessoas que avaliam. Eu tenho 45% avalia. Então, eu tenho ali mais ou menos 900, 800 chamadas avaliadas. Ali já é uma prévia de como o meu cliente vai se comportar numa pesquisa de satisfação. Aí, o que a gente faz? Notas detratoras e neutras, a gente retorna. Então, todo dia tem um grupozinho aqui que a gente carrega quais foram as notas detratoras e neutras do atendimento. E a pessoa vai lá e, opa, tudo bom? Deixa eu entender. Aqui. Né? Não é a pessoa que atendeu, claro, Sim. porque gera desconforto. Mas o coordenador da área ligou, tudo bom? Eu vi que você deu uma nota 7, o que aconteceu? Não foi a contento? Eu posso melhorar sua experiência? Faltou, foi demora? Às vezes é um detalhezinho, uma besteirinha, né? Mas essa ligação, cara, tem uma importância do cacete. E o cliente que recebe essa ligação, pô, eles estão querendo melhorar, né? Automaticamente essa nota já sobe porque eles se preocuparam comigo. Né? Quem me mostrou isso? Gestão. Quem me levou para gestão? Planejamento estratégico. Cara, não tem como não, bicho. Não, é por isso que eu digo, não é algo focado ou específico para grandes empresas. Sim. É algo para... É algo para empresas, né? Para alicerce. E falando de negócio de outras empresas, né, Adolfo? Se tu fosse elencar, quais seriam o top 3 problemas das empresas que vocês têm lá desde o começo, que ele vira seu cliente, até na maturidade? Você tem clientes que são mais novos, tem cliente que deve estar contigo há 10 anos. Então, problemas, fluxo de caixa, rotatividade funcionária, paga muito, né, rescisão, papapá. Então, quais seriam os top 3 aí, problemas que a galera tem? Cara, primeiro desafio, sem dúvida, que é muito comum, é liquidez. Ou seja, disponibilidade financeira. Capital de giro. Por quê? Eu participei de um evento e eu gosto de determinadas palavras, frases que as pessoas falam, e eu acho interessante. Eu estava num painel, tu até conhece o Lázaro. Aí o Lázaro falou assim, todo empresário, e ele falando do Silvio Santos, né? Lázaro do Carmo. Lázaro do Carmo. Era num summit da PWR. E aí o Lázaro disse assim, todo empresário ele tem que pensar em faturar mais e gastar menos. Isso é o óbvio. É do Silvio Santos ao seu Chico da esquina ali que está vendendo na mercearia. E é isso, é vender mais, gastar menos, vender mais, gastar menos. O problema é que isso feito no peito na raça é difícil. Né? É a conta que não é 1 mais 1 que dá 2, não. Não é. E aí, muitas vezes, essa falta de controle dessa conta, associada a essa percepção, preciso vender mais e gastar menos, tá? Compromete o fluxo de caixa. Então, eu colocaria esse top 1. Fluxo de caixa. Confusão de investimento de longo, médio prazo com custo de investimento de curto prazo. Confusão de dificuldade de recebimento de cliente, dificuldade de uma porta de coisas. Então, tem dificuldades das maiores possíveis, né? Das mais comuns possíveis. Bem, segunda dificuldade, muitas vezes, alinhamento de sócio. Né? Então, eu vejo bastante dificuldade com isso. Né? Entre eles. Né? Bastante dificuldade. Muito ego envolvido? Sempre tem, né? Mas eu não sei se esse é o principal motivo. Eu acho que é porque todo mundo quer acertar. Sim. Né? Mas eu acho que é muitas vezes dificuldade mesmo de associar a expectativa, cara. Eu acho que é muito disso. Então, primeiro fluxo, depois alinhamento de sócios. Dificuldade de sócio, né? E muitas vezes eu acho que gente, né? Pessoas. Né? Eu acho que gestão de pessoas é uma dificuldade para boa parte desses pequenos e médios empresários, né? Primeiro porque é complicado, né? Às vezes essas empresas não têm nenhum setor pessoal, né? Tem não. Né? Às vezes o processo de seleção é feito no olho. Né? Gostei. No olhômetro, né? Esse cara é gente boa, vou contratar. Às vezes é terceirizado, aí a consultoria que faz o processo de seleção até tem uma boa métrica, tem uma boa estratégia de seleção, mas quando vai para a realidade da integração, acontece um choque, né? Tem muito disso, né? Então, eu assim, de cabeça, eu viria isso, sabe? A formalidade dos negócios, né? Do aspecto fiscal em si, eu não vejo isso mais como tanta dificuldade, não, tá? Porque o governo te obriga, Sim. né?
Muita gente hoje em dia recebe a cartinha. Você movimentou tanto na sua conta. Você não Não pagou tem pra imposto, onde paga a correr, diferença. Então, Eu quero até propor depois, para outro episódio, ou no Papo na Boa aqui no Business Plan, a gente vai combinar, a gente vai conversar sobre reforma tributária, Bora, legal, o que vai mexer com as empresas. é importante. Quais são as propostas que existem, que estão na mesa, o que é bom passar, o que não é. Aí chama mais alguém, a gente bater esse acho papo que vai aí. ser excelente, cara. É Boa. um Cara, tema essa legal. semana eu tive essa ideia que eu acho que é bom também a gente trazer mais como papo mesmo algumas outras peças. Debates, né? Pra- Assuntos. né? porque é um negócio tipo, pronto, Eduardo já tá aqui. Mexe Eduardo Se aí. coloca Eduardo junto com Adolfo, cara. Ixi, aí é papo de consultoria milhões. tá garantida. Falou, A viu? consultoria tá garantida. É interessante, cara, isso, porque voltando para esse problema, né, de dificuldade de liquidez, né? Sim. Muitas vezes o empresário não faz conta. Ele vai tudo dá dor de barriga. Né? Tá com dor de barriga, ele vai pegar o dinheiro que está mais próximo. Né? Porque tá com dor de barriga, tem que resolver. E às vezes mais caro, né? Sem dúvida mais caro. E dentro da gestão, vocês acompanhando, porque acho que tem contadores e empresas de contabilidade que fazem só aquele, emite lá, vai emitir os impostos, papapá, e tem outros que chegam mais junto como uma consultoria. É melhor você ir por aqui, vocês fazem mais esse serviço, Também. Esse serviço. E a responsabilidade de um contador cara, é gigante, né? Porque gigante. Se der merda na empresa, o cara vai, a primeira vez, ele vai ali no contador. Sem dúvida. E já passei por situações delicadas, assim, né? Já tive situações delicadas. Faz parte do dia a dia da gente. Eu tenho que estar pronto para isso. Sim. Né? Tenho que estar pronto para isso. Tenho que estar pronto para empresários trazerem problemas da vida real. Né? Se eu não estiver pronto para receber um problema e tratar um problema da vida real, vai ser difícil. Né? Eu acho que isso, talvez, muitas vezes, é a dificuldade de contadores e empresários se entenderem. Que às vezes o contador tem uma expectativa que a vida do empresário é mais objetiva do que ele pensa, né? Mais lógica, mais previsível, né? Sim. Quando, na verdade, está problema da vida real, pô. Nada mais é do que isso. É a dificuldade de fluxo de caixa, a dificuldade de como fazer venda melhor, enfim. Cara, a gente falou das maiores dificuldades das empresas, mas tem perfis de empresas micro e médias e grandes, né? As empresas grandes, ela tem outros problemas, ou são problemas pertinentes a todos? Não, cara, tem outros problemas, mas, assim, de certa forma, o que é interessante, tá? A gente tem a impressão de que corporações maiores, né, necessariamente são mais organizadas. Né? A gente tem essa impressão. Mas muitas vezes, imagina você conduzir planejamento estratégico numa empresa que tem uma quantidade gigante de liderança. É foda, é difícil. Sim. Muitas Né? cabeças, né? Né? Imagina, tá, beleza. O que vai ser mais fácil tu gerir o estoque? Da farmácia da esquina do bairro ou de um gigante de farmácia? Com galpãozão. Tá? É claro. Acaba que os problemas são exponenciais. Né? Os problemas, de forma mais fina, são diferentes, mas em natureza são os mesmos. Né? Ele até pode se apresentar de um jeito diferente, com uma complexidade maior, mas ele acaba sendo os mesmos. Né? Então, assim, a gente tem algumas empresas que têm um porte um pouco maior. Né? E aí é interessante. A gente tem um caso interessante. É uma empresa que tem muitas filiais, muitas, uma infinidade de filiais, e tem quase no Brasil todo. Acho que tem 26, 20 não sei se são 23 estados. Né? E é interessante porque cada estado tem suas regras específicas. Né? Então, imagina... Isso é um manicômio, né? É difícil. Aí tu imagina, tem mercadoria transitando todo dia. Cara, é um caos, né? Um caos. É a mesma dificuldade de um cliente nosso que tem uma fábrica de fazer box de cama, tá? Aí ligou pra gente na noite da sexta pro sábado, porque um caminhão ficou parado. É o mesmo problema, só que o impacto é diferente, né? A empresa grande consegue criar uma estrutura para ter gente à disposição para resolver isso, para ter um jurídico, para na hora que a carga para, ele já apresentar uma lá de segurança, né? Para ter um advogado para fazer uma defesa, enquanto o pequeno, ele vai ligar para o contador, a gente vai ver o que dá para fazer, e muitas vezes ele não tem nem... Ele está aperreado para receber aquela mercadoria, ele vai pagar para se livrar do problema. Então, na natureza, os problemas são iguais, mas impactos diferentes. Né? Com certeza. Um é um onde e outro é um tsunami, né? Exatamente.
Vamos colocar as redes sociais aí do grande Adolfo e da Conecta Contábil pra gente finalizar esse papo aqui. A gente costuma dizer, né, Cadu, que a gente chama a galera aí só pra ter uma mentoria gratuita, né? O Eduardo já tá escutando ali também. O podcast só existe pra existir uma mentoria eu vou ficar pra assistir. Gratuita. Ó, o Instagram aqui do Adolfo é ciríaco.adolfo, né? Inquieto, sanguíneo e obstinado. O cara rapaz, empresário contábil, consultor de empresas. Se eu soubesse, eu tinha melhorado meu Instagram, viu? Eu tinha deixado ele mais bonito. Eu sou bem... CEO da Conecta Contábil, música, mergulho, jiu-jitsu por hobby. E é o pai do ano, foi pai recentemente, né? Pai da Aurora, cara. Um ano já completou? Não, ela tem 3 meses e meio. Novinha ainda. Então, só vai dar pro Bernardo. Da hora. E aqui o Instagram da Conecta Contábil, né? Consultoria contábil há mais de 13 anos, trazendo soluções inovadoras, seguras e inteligentes para sua empresa. Se você quer organizar a sua casa, quer ter processos... Segue lá, Conecta, com certeza. Só seguir Conecta, falar com a Adolfo, porque realmente eles têm... Eu falo isso porque já é meu contador há muito tempo e de negócios e pessoal e confiança 100%. Se o cara tá trazendo o contador pro podcast, rapaz, é bom, velho. Não fez raiva o suficiente, ainda é bom. Fez não. E aí dá pra acompanhar, vocês dão dicas lá também. O Adolfo sempre tá participando de lives em outras instituições para falar do mercado. Uma das coisas que eu gosto bastante, né, é de fortalecer a Conecta através da participação desses movimentos. Né? Sair do casulo, né? Se mostrar. Eu acho que é importante. É como eu falei, muitas vezes o contador é inibido. Né? É quase que introspectivo. Vinculado à condição ele ser inibido. E é importante a gente falar disso, bicho. Né? É importante a gente falar de contabilidade, a gente falar de... Porque, querendo ou não, a gente tá falando de gestão de empresa, bicho. Com certeza. É importante. Bom demais. Adolfinho, manda um recado final, principalmente para empresários que sabe que gestão é uma loucura, sabe que o tributário é um manicômio que a gente falou aqui, mas que vale a pena você ter seu negócio. Você falou isso no começo do episódio, dizendo que desde o começo eu queria ser o meu chefe, ter o meu negócio. E por que vale a pena empreender assim, no Brasil? Cara... De certa forma, né, o empreendedorismo ele gera na gente essa energia diferente, né? Porra, a conquista, né? Vício, né? Dopamina, né? Vamos dizer assim, é dopamina, né? Então isso, pelo menos em mim, né? Isso gera muita energia. Mas se eu pudesse dar uma dica, né? Tem 2 coisas que eu gosto de dizer, né? Primeiro, é entender que empreendedorismo é um caminho de longo prazo. Não tem como... Você acreditar que a noite pro dia tu vai ser rico e que tu vai... Cara, eu comprei o primeiro carro zero da minha vida, eu tinha 35 anos de idade. Né? Então não é da noite pro dia que as coisas vão acontecer. Não é um prêmio da Mega Sena. Não é. E, cara, nada melhor do que um passo atrás do outro. Né? Um passo atrás do outro. Né? Então, foi uma coisa que eu sempre pensei. Pô, bicho, eu não vou poder dar um passo sem necessariamente garantir que eu não vou ter a possibilidade de dar um passo para trás. Pode acontecer? Pode. Né? Pode acontecer. Mas eu gosto de alicerçar, né? O caminho que eu ando. Então, acho que é muito importante a visão de longo prazo. E a segunda, essa daí eu escutei na missa de 15 anos. Ó. Quando eu fiz 15 anos, minha mãe fez uma Marcou, missa. Viu? Marcou. Foi. Né? Aí, ele não é... Eu não sei se ele ainda é padre, mas ele era padre lá da cidade de Dormir, chamava Padre Neemias Almada. Ele chegou para mim e a única coisa que ele falou para mim nos 15 anos foi: seja bom. É complexo, né, o cara achar assim. É simples, mas complexo. Que porrada na cara, né, bicho? Né? Seja bom. E aí, isso eu levo pra vida. Né? Pô, seja bom. Né? Ou seja, independente de qualquer coisa, procure ser bom. É como eu falo, bicho, eu trabalho com as melhores pessoas. Só tem gente massa trabalhando comigo. Né? Tem arranca-rabo? Tem. Direto. Eu não sou nada fácil. Né? Sou chato que são uma porra. Né? Mas eu só trabalho com gente boa. Né? Gratidão é uma coisa espetacular, bicho. É impossível não olhar para trás e dizer assim: caralho, fulano de tal me ajudou tanto nisso aqui, vou ali só dar um alô para ele, porque ele vai ficar, né? Então, seja bom. Então, acho que é isso aí. Não custa nada e deixa a outra pessoa feliz. E acaba voltando para você, né? Sempre volta. Caduzão, recado final para a galera, para a gente encerrar esse BPT. Primeiro,
Tem que seguir, cara. Tem que seguir o Adolfo, tem que seguir a Vamos lá. Conecta. Primeiro ponto. Segundo, se inscreva no canal e agradecer, velho. Papo Se não top, se inscrever no canal, o que acontece? cara. Vai quebrar, o governo vai errar o imposto, vai pagar mais se não tiver lá com o Adolfo. Não sei nem o que cara, vai fazer. Essa ideia do papo para falar de reforma e planejamento tributário. Vamos fazer. Bacana. Focado para bacana. empresário. Focado Bacana. para empresário. Isso, Legal. focado para empresário. Galera, você que acompanhou aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que vai ajudar demais o nosso trabalho. E fique ligado que toda semana um BP Talks novo só com fera, né? Ó, velho, e pode ver, só tem fera, só tem gente que tá no campo de batalha. Cara, de verdade, mais uma consultoria pra gente, Boa. pra quem tá aí assistindo. E assim, na prática, velho, sem mimimi. firulas, sem rosas no meio. Realmente, porque no final é mais campo de batalha do que isso. qualquer outra coisa. Boa. Então, até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Show. Abraço.